Hoje a gente vai falar aí sobre o livro A Sombra do Vento, escrito aí pelo grande autor Luiz Afon. O cara manda muito bem nos seus livros. E a história se passa na Espanha durante a ditadura aí de Francisco Franco. O protagonista do livro é o Daniel Semperé, que tem uma vida muito simples com o pai dele, né, numa loja de livros, até que um belo dia o pai dele convida ele para ir no tal do cemitério dos livros esquecidos, né, o local, uma espécie de santuário de livros abandonados, perdidos, esquecidos e tudo mais. Existe toda uma mística, né, dentro desse cemitério dos livros esquecidos, muito bacana. E como manda a tradição, qualquer um que visite esse local precisa pegar um livro que está ali para poder ler, né? E o Daniel Semperé acaba escolhendo o livro A Sombra do Vento. E aí no decorrer da trama existe um grande mistério sobre esse livro e principalmente o cara que escreveu ele, né? Porque no desenvolver da história você vai vendo que todos os exemplares desse livro, né, A Sombra do Vento, estão sendo destruídos. E aí a história vai percorrendo um mistério do porquê que isso está acontecendo. A história vai se desenvolvendo a partir desse ponto, né, do amor à leitura, sobre os livros. O Daniel Semperé, né, ele é uma criança ainda, então o livro vai apresentando esse personagem, né, e a vida dele junto com o pai, a loja dos livros, o primeiro amor que ele vai descobrindo e tudo mais, mas por sorte a história não é essa, a história não se foca nesse personagem em si, na questão do mistério sobre o livro A Sombra do Vento, que é muito bom, o que vai se construindo uma trama aí de suspense investigativo e cada vez mais gótico, né, mais sombrio, mais trágica a história vai se tornando a partir dessa investigação, e ela tem um forte apelo assim dramático, o que é muito bom, o que vai construindo, né, o desenvolvimento do livro até consequentemente chegar no final. Vamos falar sobre o fim da história, logicamente sem dar nenhum tipo de spoiler, para não estragar essa experiência excelente do livro, certo? Para não estragar isso para vocês. Então, o desenvolvimento da trama, ela vai levar para a questão do livro, né? O livro A Sombra do Vento, que é o livro que o Daniel Semperé pegou lá na biblioteca dos livros esquecidos. E a partir disso ele vai mergulhando aí na alma desse livro e vai buscando resolver o mistério sobre o autor do livro e o porquê que esse livro vem sendo destruído, né? O que está acontecendo em relação a isso. Aí você vai ter investigação, você vai ter assassinatos e tudo mais, né? E o Daniel Semperé vai ter uma forte conexão com esse livro, né? Tudo isso vai gerando suspense muito bacana, uma construção assim que só vai crescendo à medida que você vai lendo o livro. Um suspense muito bacana até que finalmente é apresentado o grande antagonista da história, o grande vilão da história, que olha, que originalidade do Luiz Afon para construir esse antagonista. Ele é construído de forma sensacional. Quanta originalidade para construir um vilão. Não me lembro de outros vilões construídos com tanta originalidade, de forma tão perfeita, com a escrita muito bem montada para você entender. Então, a partir disso é apresentado o vilão, mas não só o vilão, como também as motivações do vilão, que é algo muito importante. Não é só aquele vilão que é jogado na história sem propósito nenhum. Ele tem motivações e tudo é muito bem explicado, né? E a batalha final entre o protagonista e o vilão é também uma das melhores partes do livro. É sensacional esse embate entre os dois. Gostou da história? Ficou curioso para saber mais? Leia A Sombra do Vento. Se você gostou do livro, volta aqui, curte e se inscreva no canal Caminho do Pensar. Valeu!